Pai do Senhor, meus irmãos, vou começar a pregação do Evangelho, né? Deus abençoe os irmãos aí. Compartilhe aí, meus irmãos, tá bom? Sejam evangelistas também. Enquanto eu prego daqui, vocês compartilham a mensagem daí do outro lado. Estamos aqui numa feira. E a palavra do Senhor tem que ser pregada dentro e fora de tempo. Então, agora eu vou pregar dentro dessa feira aqui. Porque o outro lugar que eu ia, né? Infelizmente cheguei lá, o diabo já estava tomando conta, né? Som para todo lado e não dava para ficar, né? Minha caixa é pequenininha, né? Eu vou pregar no meio da feira. Deus abençoe os irmãos. Olha o nosso pé de moleque, ó, 3 é 5, ó. Amém. Que a paz seja contigo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. O profeta Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Se você soubesse do que se trata essa mensagem, você estaria preocupado agora com o destino da sua alma. Não com o destino da sua caminhada daqui a pouco, mas com o destino da sua alma. Existe um só tempo disponível para o homem buscar Deus enquanto está vivo. Hebreus 9, 27. Para o homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo após a morte o juízo. Se você soubesse, meu irmão, quão sério é você brincar com a sua salvação, você se voltaria para Deus e você consertaria os seus caminhos diante de Deus. Se você soubesse, meu amigo, que já estamos vivendo últimos dias na face da terra, você não estaria preocupado com as demais coisas, mas em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque assim Jesus vai ensinar, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, é tempo de se arrepender, é tempo de se voltar para Deus. A Bíblia vai dizer que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Nunca se viu uma geração tão imoral como essa. Nunca se viu uma geração tão dura de coração como essa e tão fria. Você percebe que o sodomismo tem tomado conta sobre a face da terra. É uma geração imoral. Você quer ver imoralidade? Anda hoje ao redor, lá no Mangalô. Você quer ver imoralidade? Você não precisa hoje ir lá na São Francisco, não. Está diante dos seus olhos em todos os lugares. Sabe o que isso significa? Estamos vivendo os dias de Ló. Estamos vivendo os dias de Ló. Os dias do sodomismo chegou sobre a face da terra. A palavra do Senhor está se cumprindo. Por isso, há uma preocupação. Porque a tua alma ela pode estar caminhando para o fogo do tormento, mas infelizmente o homem é ignorante. Ah, eu tenho Deus no meu coração. Será que tem mesmo? Ah, mas eu amo a Deus. Será que ama mesmo? A Bíblia vai dizer em João capítulo 14: nisso conhece aquele que é amado por Deus, aquele que ama a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que ama a Deus não é o que fala que ama a Deus, porque qualquer um pode falar que ama e não amar. Mas o que ama a Deus é aquele que tem obediência a essa palavra, porque essa palavra é a palavra de Deus. Então Jesus ele disse no Evangelho de João capítulo 14: os que não amam, os que não me amam, não guardam as minhas palavras. Se você amasse a Deus, você se alegraria ao ouvir as palavras de Deus. João 8, 47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas quem não é, não ouve. Jesus, todavia, ele é a própria palavra. João capítulo 1, no princípio ele era o verbo.
O Verbo estava com Deus. O Verbo era o próprio Deus. E o Verbo desceu e habitou entre nós. Meu amigo e minha amiga, o fim de todas as coisas está diante de nossos olhos. Não tem para onde correr não, amigo. É só para os braços do Senhor. Não tem para onde não, meu irmão. Religião nenhuma te salva. O catolicismo não te salva, nunca salvou ninguém. A religião evangélica não pode salvar nem pastor, nem padre nenhuma. Nem obra de caridade nenhuma pode salvar o homem. Aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação do evangelho. Aprove a Deus, amigo, salvar a sua alma pela pregação, a loucura, a pregação do evangelho. Como ouvirão se não tem quem pregue? Como que vai ouvir se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quem deu crédito? Quem tem dado crédito à nossa pregação? Escreveu Isaías. Quem deu crédito? A quem se manifestou o braço de Deus. É tempo de se arrepender. Se volta para Deus. Se volta em arrependimento para Deus. É tempo de se arrepender. Os dias de Ló chegou sobre a face da terra. Os dias de Noé também chegou sobre a face da terra. É muita imoralidade, é muito sodomismo, é muita frieza do homem quando se fala para com Deus. Quando se fala de Deus há uma frieza, há uma dureza. Mas quando se fala de futebol não é assim. Quando se fala de festa não é assim. Quando se fala de pecado não é assim. Mas quando se fala de Deus há uma dureza, há uma resistência. Sabe por quê? Porque o coração do homem se voltou para o pecado e se distanciou de Deus. Voltai-vos para Deus. Voltai-vos para Deus. Chega de tanta feitiçaria. Chega de tanta idolatria. Chega de tanto adultério. Chega de tanta sem vergonhice. É tanto tempo de se arrepender. Chega de tanta imoralidade. Dias de Noé e dias de Ló que estamos vivendo. Homens com homem, mulher com mulher. E é obrigado a aceitar. Tem que ser igual abaixo, tem que aceitar. Respeitar sim, amigo. Aceitar o que vem de Satanás, ninguém tem que aceitar não. Aceitar o que vem do diabo, ninguém tem que aceitar não. Deus criou macho e fêmea e disse para se constituir família. Satanás criou o casamento gay, o casamento homoafetivo. Deus criou o homem e disse sejam sóbrios. Satanás colocou a urina dele e falou bebe, se embriaga, para você esquecer seus problemas. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11: não erreis, nem os idólatras, nem os mentirosos, nem os sodomitas, nem os beberrões, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os roubadores hão de herdar o reino de Deus. Versículo 11: e é o que muitos têm sido, é o que muitos têm praticado nos dias de hoje. A bebedice, não tem nada a ver, não tem nada a ver aqui. Diante do seu pensamento, para você não tem nada a ver. Mas a Bíblia diz que os mentirosos, os beberrões, tudo que é pecado, todos que cometem tais obras, não herdarão o reino de Deus. Então é necessário, meu irmão, se arrepender. Então é necessário se voltar para Deus. É necessário virar as costas para o seu pecado e se voltar para Deus. Livro de Provérbios: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele que confessa diante de Deus que está caminhando para o erro, que está caminhando no pecado, ele alcança a misericórdia. Mas aqueles que encobrem, aqueles que escondem o seu pecado, aqueles que tentam justificar o pecado, jamais alcança a misericórdia. Aquele que tenta justificar-se a si mesmo, meu irmão, Jesus, ele só está esperando você descer a sepultura para te dar aquilo que você tem buscado. É por isso que Deus falou: escolhe entre a vida e entre a morte. Escolhe, meu amigo. A vida é feita de escolha. Escolhe, meu amigo. Não tem como você ficar em cima do muro, não. Não tem como ficar à beira do caminho, não. Ou é Jesus ou é Satanás que você escolhe. Ou você anda conforme Jesus andou, ou você anda da forma que Satanás quer. A Bíblia, ela ensina qual é o caminho é estreito, o caminho é apertado. A Bíblia ensina o que é pecado e o que não é. Cabe a cada um escolher. Cabe a cada um se arrepender dos seus maus caminhos. Cabe a você que está me ouvindo agora se voltar para Deus ou não.
No último dia, meu irmão, conforme a tua escolha, você vai herdar. Conforme a escolha de cada homem, de cada mulher, de cada cidadão, independente se for um cidadão bom, se for um bom cidadão ou não. O Deus que nós conhecemos, o da Bíblia, Ele é justo. A Bíblia vai dizer que no último dia será então o homem destinado ao juízo, céu ou inferno. Não estamos falando de um outro evangelho, mas o evangelho de Cristo. Existem muitas mentiras por aí. A mentira que o homem reencarna em outro corpo, a mentira que o homem vai para o purgatório ser purificado, a mentira que a ciência explica, ensinando para as crianças que acabou tudo após a morte, mas a Bíblia ensina a verdade e diz, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, após a morte segue a juízo. Você está sendo alertado, meu amigo, enquanto você está vivo. Muitas pessoas já devem ter pregado para você muitas vezes, você já deve ter oportunidade, você já deve ter tido várias oportunidades em vida. E é por isso que Jesus ele vai dizer que o homem é indesculpável no último dia diante de Deus. Porque no último dia não vai chegar um diante de Deus que não vai ter conhecido acerca desse Deus. No último dia não vai ter um homem sequer diante de Deus que vai falar, eu não sabia, eu não tive oportunidade, eu não ouvi. Oportunidade todo mundo tem. A Bíblia diz que o sol, ele nasce para todos, para o justo, para o injusto, para o ímpio e para o santo, para o profano e para o santo também. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, ou seja, Deus deixou sim a oportunidade para todo homem salvar a sua alma. Mas embora que muitos arrumam justificativa para ter a permanência no erro, muitos arrumam justificativa hoje, não para se voltar para Deus, não para se voltar aos caminhos de Deus. Muitos hoje arrumam justificativa para permanecer na bebedice, para permanecer no adultério. Muitos estão arrumando justificativa hoje para permanecer no sodomismo, o relacionamento homoafetivo, meu amigo. Ninguém falou para você que é pecado, não. Ninguém falou para você, meu irmão, que é abominável dois homens se relacionar, duas mulheres, não. Ninguém falou para você que é pecado, não, meu amigo. A bebedice, não. Ninguém falou para você, meu irmão, que você não pode se casar várias vezes, deixar a sua mulher e se casar com outra, não. Ninguém falou para você que isso é adultério, que isso leva para o inferno, não. O teu pastor não teve coragem de falar para você que os mentirosos não vão herdar o reino de Deus, não. Ninguém tem coragem de falar mais a verdade, sabe por quê? Porque se tornaram produtos, se tornaram vendidos, estão cobrando para pregar. Quem cobra para pregar é produto, quem cobra para pregar vai pregar só o que a maioria quer ouvir. Mas como eu estou pregando de graça, como Jesus me deu esse evangelho, de graça recebeste, de graça foi dado, então eu estou aqui compromissado com o reino de Deus. E é essa a verdade que eu trago para você. A verdade que eu trago para você não é outra. É a verdade que o evangelho ensina. A verdade que as religiões ensinam para você é uma pura mentira. A mentira que diz para você que você vai herdar o reino de Deus, que importa é só o coração. Não dê ouvidos, meu irmão. Não dê ouvidos à fábula. Ouviu? Todo evangelho que fala para você que Deus só quer o coração é evangelho mentiroso. Todos que dizer para você que o que importa é você ter um coração bom é um evangelho mentiroso. Será que a palavra de Deus mudou? Será que o evangelho de Cristo mudou? A Bíblia vai dizer, passará os céus, passará a terra, mas só não há de se passar as palavras de Deus. A palavra de Deus permanece. O mundo moderniza. O mundo está fundado na imoralidade. O mundo está fundado nos seus adultérios, nas suas idolatrias. O futebol tem promovido uma grande idolatria. É muita morte, é muito sangue derramado. São pessoas suicidando por causa de uma partida de futebol. São pessoas se embriagando, destruindo o seu lar por causa de uma partida de futebol. E o pior cego é aquele que não quer enxergar que está em trevas. O pior cego é aquele que não quer enxergar que tal ato é pecaminoso. O pior cego, meu amigo, não é o que anda com a bengalinha na mão procurando um lugar de pisar, não. O pior cego não é aquele que olha para o céu e não vê a luz, não. É você que não assume que está em pecado. É você que não se confessa diante de Deus. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Quer alcançar a misericórdia de Deus? Deus ele pode te salvar hoje. Quer alcançar a graça de Deus, o perdão?
Só basta se voltar para Deus, para os caminhos do Senhor. Só basta se arrepender. Só basta se arrepender de verdade. Arrependimento de verdade é confissão e também a renúncia. A renúncia, o ato de virar as costas para o pecado e se voltar para Deus. Voltai-vos para Deus e Ele voltará para vós. Acorda, acorda, pois os dias são maus. Os dias do Senhor estão se cumprindo nessa terra. Jesus ele chega a dizer em Mateus capítulo 24 que assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, 2 Pedro capítulo 3, assim também será nos dias do Senhor, será a vinda de Cristo. Porventura, você não está percebendo que os dias de Ló estão sendo vividos sobre a face da terra, não? Os dias de Ló era dia de muito sodomismo, de muita imoralidade, de muita sem vergonhice a olho nu diante da luz. Os dias de Ló, meu amigo, era muita imoralidade na luz do dia. Os dias de Ló, meu irmão, a Bíblia diz que do pequeno ao mais velho, do mais moço ao mais adúltero, todos estavam corrompidos, todos estavam na imoralidade. Você para pensar, os pais estavam ensinando seus filhos a praticar imoralidade. Hoje, os seus pais estão ensinando seus filhos a se parecer com uma prostituta, a se parecer com um cafetão, através desse funk, através dessas canções satânicas e malignas que não sabem incentivar senão ao próprio sexo e a bebedice. Será que você vai acordar para a realidade agora? Ou será que você vai acordar para a realidade só quando você já estiver em tormento? Será que você vai despertar hoje, ou você vai despertar quando for tarde demais? Porque a Bíblia ensina que para o homem está ordenado morrer uma só vez, uma única só vez, vindo então após a morte, juízo. Hebreus 9, 27, uma só morte, não tem reencarnação. Após a morte, juízo, não tem purgatório. Sabe aonde que está o purgatório? A purificação do homem, meu irmão, ela está em Cristo. A purificação da alma do homem, meu irmão, não está em um lugar, não está no purgatório ensinado pela Igreja Católica, está no lugar, está em Cristo. Apocalipse 22, versículo 14 fala acerca dessa purificação. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. A purificação, ela está no sangue de Cristo. A partir do momento que você se arrependeu, o sangue de Jesus Cristo, ele te lava de todo o pecado. Você se torna limpo, lavado e remido pelo sangue de Cristo, a partir do momento que há o verdadeiro arrependimento. Pois é tempo de se voltar para Deus. Você está me ouvindo agora? É tempo de se arrepender. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se esse povo, olha só, se esse povo que chama pelo meu nome se arrepender, se converter e orar diante da minha face, eu do céu os ouvirei, sararei a sua terra. Essa é a recomendação de Deus para todos aqueles que querem se voltar para Deus, para todos aqueles que querem tirar debaixo do tapete o seu pecado que tem assim vivido muitos anos. Aí está a recomendação: confessar diante de Deus, se arrepender e orar diante da face de Deus, aos pés de Cristo. É isso que você precisa fazer, meu amigo. Não basta somente dizer Senhor. Mateus capítulo 6, Jesus ele vai dizer: nem todo, olha só, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas o que faz a vontade do meu Pai. É aquele que faz a vontade do Pai que vai herdar o reino de Deus. Será que você tem feito a vontade de Deus? Será que você tem buscado fazer a vontade do Senhor? Ou será que você está buscando satisfazer somente a si? Será que você está satisfazendo somente a si? Como é que o senhor está? Continua. Amém. O senhor faz pregação assim fora? Faço. Me dá um cartão para mim, senhor, para mim. Não, vou adicionar seu telefone. Nota meu número aí. Eu tenho um trabalho que vai fazer. Aham. É onde que é? Lá no Jardim Clarissa. É aqui em Clarice? É. Eu não conheço não, mas se o senhor manda localização, eu acho.
Qual que é o número? É 62, irmão? É, 62. 991. 991 Deixa eu ver. 991 46 46 31 31 04. 04. Isso. Nós tá precisando fazer uma pregação, será que ela vai pregar lá do Nova Esperança, né? Domingo o irmão prega lá, no domingo. Como é que é o nome do irmão? Aham. Domingo agora? Irmão, Qual que é o nome do senhor? Tiago. Pastor Tiago. Vou colocar só. Irmão Tiago. Não, deixa eu só. Tô achando que eu passei o número